A situação do Fluminense hoje é desesperadora, você sabe, eu sei disso também, mas será que só um milagre para tirar o Fluminense dessa situação? Ou será que matematicamente a gente ainda está numa situação reversível e as coisas até o fim do ano vão voltar à sua normalidade ano que vem, Fluminense de novo na primeira divisão em 2025? Tem muita gente fazendo análise de alguns números aí que foram divulgados por uma página que, se não me engano, se chama SC Bahia Dados ou SC Bahia Números, que fez uma análise ali de vários clubes, de vários números do Campeonato Brasileiro e alguns clubes que tiveram a mesma pontuação ou pontuações inferiores às que o Fluminense tem agora. E dos clubes que passaram por essa situação, o único que escapou do rebaixamento foi o Ceará em 2018, naquela campanha com o Lisca. O Ceará começa o ano muito mal, vira o primeiro turno, se não me engano, com 16 pontos, e depois no segundo turno consegue fazer uma campanha ali boa, consegue se recuperar e se livra do rebaixamento. Eu vi bastante gente comentando desse número, vi também um vídeo do Raiz Tricolor fazendo uma análise em cima desse número, e uma análise boa, tá? Não estou aqui falando que a análise é ruim nem nada do tipo não, a análise ela faz todo sentido, ela é embasada, que dependendo da maneira que a gente analisar, a situação do Fluminense ela é reversível, mas ela é muito difícil, ela é quase impossível de se reverter. Inclusive lá no vídeo do Raiz Tricolor, o Gabriel Amaral fala que a gente precisa de um milagre para sair da situação de rebaixamento. Eu vou falar aqui a minha opinião sobre isso, daqui a minha análise. Eu entendo e concordo que a situação do Fluminense é muito difícil, ela é algo que beira de fato um milagre. A gente tem uma pontuação muito baixa, a gente tem 6 pontos em 12 jogos, é uma lanterna absoluta. A gente ainda está competindo ali com outros clubes grandes que também têm situações complicadas e que têm os seus elencos ali sendo cobrados. Isso dificulta bastante, porque uma coisa é você estar na zona de rebaixamento, disputando com outros clubes ali que vieram da segunda divisão, clubes de orçamento menor, de menor expressão. Uma coisa é você disputar com esses times, outra coisa é você estar na zona de rebaixamento, disputando com Vasco, Grêmio e Corinthians, por exemplo. São 3 outros clubes gigantescos do futebol brasileiro, que têm orçamento, que têm torcida gigantesca, que tem toda a cobrança. Apesar, por exemplo, do Vasco ter passado uma situação complicadíssima nos últimos anos, já caiu 4 vezes em 10 anos, a gente sabe que a situação do Vasco ela é complicada, mas nesse momento o próprio Vasco está melhor que a gente e é um outro time que tem uma torcida muito, que cobra bastante, uma torcida muito participativa, e é difícil competir com esses times na situação que o Fluminense está. Olhando ali o passado, olhando os times que fizeram campanhas parecidas, se falou da Chapecoense, se falou do Avaí, se não me engano do Criciúma e do Ceará. Esses times, apesar dos números serem parecidos com os números do Fluminense no momento, eles têm uma característica que, pelo menos nos vídeos que eu assisti sobre esse tema, nos vídeos que eu vi de análise sobre esses clubes, sobre as campanhas que eles fizeram, que na sua maioria foram campanhas de rebaixamento, só o Ceará conseguiu sair dessa situação. O que não foi levado em conta, e que para mim precisa muito ser levado em conta, é o contexto como esses times chegaram na primeira divisão e como esses times construíram a campanha de primeiro turno principalmente, e o contexto que o Fluminense está construindo essa campanha. O Fluminense é um time recém-campeão da Libertadores, recém-campeão da Recopa Sul-Americana, que tem um elenco que não é um dos mais caros do Brasil, mas também não é um dos mais baratos, e é um elenco que nitidamente, claramente, para todo mundo, obviamente, não é um clube, não é um elenco para estar na zona de rebaixamento. Até porque, basicamente, com esse elenco a gente ganhou a Libertadores do ano passado. Esse fator ele é muito importante para fazer essa análise, na minha opinião, porque uma coisa é você ter um Avaí lutando contra o rebaixamento, fazendo uma campanha ruim, mas tendo um elenco que condiz com a zona de rebaixamento, tendo um elenco que condiz com a campanha ruim. A mesma coisa a Chapecoense e a mesma coisa o próprio Ceará, que tinha em 2017 subido para a primeira divisão, ficou em terceiro na segunda divisão de 2017, que é um time de menor orçamento que subiu para a primeira divisão recentemente. A missão do Ceará, a missão desses clubes, era tentar se manter na primeira divisão. E o Ceará conseguiu, os outros 3 clubes não, mas essa situação é totalmente diferente da situação do Fluminense. Tem um orçamento mais alto, proporcionalmente o que esses clubes tinham na época, foi campeão recente da Libertadores, campeão da Recopa Sul-Americana, campeão carioca também. É um clube que vem de um triunfo e vem de uma trajetória vitoriosa nos últimos 2 anos, que é o que não aconteceu com esses clubes. E isso
para mim, tira de contexto a pontuação do Fluminense em relação à pontuação desses outros clubes. Faz, inclusive, a campanha do Fluminense ser mais bizarra e faz essa campanha ser pior ainda. Um clube que recém-campeão da Libertadores, tendo feito uma campanha, uma pontuação parecida com clubes que subiram da segunda divisão e clubes de orçamento muito pequeno. A gente sabe que a situação é complicada, a situação é difícil. Eu sou uma pessoa assim relativamente religiosa, fui criado em berço evangélico e no evangelho a gente aprende que milagre é aquilo que não está no alcance, na capacidade humana. É algo que vai ser sobrenatural, que vai ser além da nossa capacidade de fazer. Eu acho que o que o Fluminense precisa não é necessariamente um milagre. O Fluminense precisa voltar a jogar, voltar a fazer o que já fez no passado. Esse mesmo elenco, praticamente esse mesmo elenco. É claro que eu falo isso levando em conta a saída do Nino, que foi muito importante na campanha no ano passado, mas basicamente o time que entra em campo agora é o time campeão da Libertadores. A gente sabe que tem o Arias convocado para a seleção colombiana, tem o André lesionado, mas a estrutura do time é basicamente a mesma. Esse time precisa voltar a jogar. Não é nenhum milagre que a gente precisa, não é fazer coisa que a gente nunca fez, não é fazer coisa que está além da nossa capacidade. É voltar a jogar, voltar a competir, voltar a pontuar e conseguir sair dessa situação. Na análise ali do Gabriel Amaral no Raiz Tricolor, vou deixar o link do canal dele aqui, o link desse vídeo na descrição. Nessa análise ele falou que basicamente o que o Fluminense precisa fazer é fazer 50% dos pontos daqui até o fim da temporada para conseguir sair do rebaixamento. O Fluminense tem capacidade de fazer muito mais que isso. Se a gente fizer uma campanha mediana, que seria ele basicamente os 50% dos pontos, conseguir 50% da pontuação aí no Campeonato Brasileiro é inclusive abaixo daquilo esperado para o atual campeão da Libertadores. O Fluminense é totalmente capaz de fazer uma campanha como essa. O que a gente tem que fazer agora é se organizar, se a diretoria vai trazer ou não um novo técnico, e na minha opinião tem que trazer, e vocês sabem aqui a minha opinião, para mim não deveria nem ter demitido o Fernando Diniz por uma série de motivos aqui que eu já defendi, que eu já falei, mas agora já está feito, então que se traga um outro técnico para resolver. A gente sabe que essa missão não é do Marcão, por mais que o Marcão seja um cara assim, sensacional, um cara envolvido com o clube, que vai dar o melhor dele. Essa situação, essa missão não é para ele, é para um técnico de ponta, alguém que venha resolver, alguém que saiba, alguém que tenha capacidade técnica para fazer a gestão desse grupo. E essa missão já não é tão simples porque a gente tem um grupo envelhecido, não tem tantas opções de reposição assim. Quem a gente poderia contar que são os jogadores mais novos ali que vieram da base? Estão em fases muito ruins, são jogadores que em alguns momentos estão se mostrando até sem compromisso com o clube, sem compromisso com o time. É o caso do John Kennedy, por exemplo. A partida que ele fez contra o Vitória, para mim, mostrou muito isso. É alguém que estava totalmente desconectado ali da realidade e do momento que o Fluminense está passando. Esse técnico ele tem que saber fazer a gestão desse grupo, afastar quem for preciso afastar, fazer as modificações que precisam ser feitas, e a diretoria vai precisar contratar nessa janela de transferência. O Thiago Silva está vindo por aí, mas ele não é sozinho a nossa solução, ele é alguém que vai contribuir muito para ajustar essa defesa, que a gente sabe que nesse momento está muito ruim. O Fluminense é um dos times que mais sofreu gol nesse Campeonato Brasileiro, e até por isso está na zona de rebaixamento como o último colocado, como lanterna. Mas além disso a gente precisa de outras peças, um time mais rápido, um time mais jovem, mais dinâmico. A diretoria vai ter que se movimentar para poder fazer isso. E esse novo técnico que precisa chegar, a gente não sabe se vai ser contratado alguém. O planejamento da diretoria do Fluminense, segundo o próprio Mário Bittencourt naquela coletiva que ele deu, explicando ali a saída do Diniz, o planejamento é tentar manter o Marcão até o fim da temporada, mas a gente sabe que isso vai ser muito difícil. Se o Marcão perder mais um jogo, por exemplo, ele já vai ficar pressionado, numa situação que claramente não é culpa dele, mas ele vai ficar pressionado. Então precisa vir alguém que resolva para tentar tirar o Fluminense da situação que, na minha opinião, é possível, é viável. A gente só precisa voltar a jogar minimamente aquilo que o Fluminense sabe jogar. Minimamente fazer aquilo que a gente fez no ano passado para conseguir esses pelo menos 50% dos pontos disputados aí e se livrar do rebaixamento e em 2025 poder estar na primeira divisão, porque seria inclusive muito esquisito o Fluminense jogar o Super Mundial de Clubes estando na segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É uma coisa que beira o absurdo, é uma coisa inimaginável. Esse foi o vídeo de hoje. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, seu comentário, participa aqui comigo. A gente está com a meta aí agora de ir para 2.000 inscritos, então eu conto com a sua ajuda. Compartilha também esse vídeo aqui nas redes sociais
E se você assistiu esse vídeo aqui até o final, muito obrigado e até a próxima.